Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a esse novo webinar da Fora Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, analista político da Fora Intelligence. Hoje estou aqui com o Bruno Imaizumi, economista da Fora Intelligence, e a gente vai discutir e debater a proposta de redução da jornada de trabalho, a famosa fim da, da jornada 6 por um, que é um tema que ganhou bastante importância e destaque aí, neste ano, que está em tramitação no Congresso e tem boa chance de avançar neste ano. Eu vou falar aqui brevemente sobre as propostas que estão tratando dessa questão da redução da jornada 6 por um, falar um pouquinho também alguns aspectos políticos envolvidos na discussão do tema, a respeito da tramitação provável aí para essas PECs que tratam do assunto, e depois o Bruno vai falar a respeito dos impactos, prováveis impactos econômicos para a economia como um todo e para alguns setores aqui da nossa economia. Bom, vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat. Depois das apresentações, a gente responderá as perguntas. Bom, vou começar então pela parte política, depois o principal aí vem com o Bruno, as questões econômicas. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, existem duas PECs em tramitação na Câmara dos Deputados que tratam do fim da jornada 6 por um. A PEC 221 de 2019, que foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e a PEC 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. As duas PECs são muito semelhantes, ambas alteram o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, e com um texto que reduz a jornada máxima de trabalho para 8 horas diárias e 36 horas semanais. No atual redação do inciso 13, a jornada de trabalho também são de 8 horas diárias, mais de 44 horas semanais no máximo. A única diferença pequena em relação à PEC dos 221 é que a PEC da Érica Hilton, ela também estabelece que a jornada será necessariamente no máximo de 4 dias por semana. Então, pela PEC da deputada Érica Hilton, a jornada de trabalho ela passaria a ser de 4 por 3. Na PEC do Reginaldo Lopes, apesar aí da redução do total de horas trabalhadas semanais para 36 horas, para 36 horas, não há menção aí a quantos dias por semana seria no máximo a jornada de trabalho. E a PEC da Érica Hilton, ela está pensada, está anexada à PEC do deputado Reginaldo Lopes, porque a PEC do Reginaldo Lopes é mais antiga, então essa é uma questão regimental no Congresso. É, Propostas que tratam do mesmo assunto, elas acabam tramitando conjuntamente, em geral, e a proposta mais antiga é a proposta que é oficialmente a mais importante, digamos assim. Bom, em relação à tramitação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, neste início do ano, ele declarou que a discussão do fim da jornada 6 por um seria uma das prioridades da Casa para 2026. Foi até uma movimentação de alinhamento aí do posicionamento do Hugo Mota em relação aos interesses do governo Lula, que trata essa discussão do fim da jornada 6 por um como uma proposta
que é apoiada pelo governo e que certamente será trabalhada do ponto de vista publicitário durante a campanha de reeleição do atual presidente Lula. O deputado Paulo Aze que é do União da Bahia, que é um deputado de tendência oposicionista. União da Bahia a ala do União na Bahia é uma ala do União Brasil de oposição ao governo Lula. Ele foi indicado como relator da PEC pelo Hugo Mota. Provavelmente, hoje o Paulo Aze ele é relator apenas na CCJ, mas provavelmente ele será também relator na comissão especial e no plenário da Câmara, quando essa proposta for debatida e votada no plenário da Câmara. O deputado Paulo Aze ele promete que apresentará um parecer sobre a proposta na CCJ antes do final de abril. Na CCJ, em tese, se discute apenas a admissibilidade legal e a constitucionalidade das propostas. Então, esse parecer do deputado Paulo Aze na CCJ, que muito provavelmente será favorável às propostas, ele não vai, neste momento, tratar do conteúdo da proposta, apenas da legalidade e da admissibilidade em termos da constitucionalidade das duas PECs. A CCJ, o Paulo Aze, ele foi indicado como relator dessas PECs no final de fevereiro. E, desde então, não houve muita movimentação, de fato, na CCJ em termos de discussão e debate dessas propostas. Foram apresentados vários requerimentos para a realização de audiências para discussão da proposta, e a primeira sessão de discussão aconteceu só nesta semana. Na verdade, ocorrerá hoje, nesta quarta-feira, a primeira sessão de discussão de audiência, e outras ocorrerão, mas ainda não estão agendadas. Em termos de tramitação, após a aprovação na CCJ, a PEC 221 passará por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara, onde precisa ser aprovada por 3/5 dos votos, 308 deputados, em 2 turnos. Depois será enviada ao Senado. Essa tramitação pode ser abreviada, pode ser encurtada, se houver uma decisão da mesa da Câmara, leia-se, uma decisão do Hugo Mota, de saltar a comissão especial e discutir o tema diretamente em plenário. Acho que essa eventual decisão do Hugo Mota de levar diretamente a discussão do fim da jornada 6x1 para o plenário é muito improvável, porque é um tema que suscita muito debate, é uma questão que mobiliza uma parte importante aí do empresariado nacional. Então, acho muito improvável que o Hugo Mota decida pular a comissão especial, que será justamente o momento no qual a discussão do conteúdo da proposta, dos impactos, dos obstáculos, dos problemas, dos eventuais benefícios que essa medida pode trazer para os trabalhadores do Brasil. Na CCJ é a discussão do conteúdo da proposta, então acho muito difícil que o Hugo Mota salte essa etapa e leve a proposta diretamente para o plenário da Câmara. Além dessas duas PECs, o governo cogitou a possibilidade de encaminhar um projeto de lei para tratar da redução da jornada de trabalho, mas, por enquanto, o governo decidiu não encaminhar uma proposta própria e está deixando que essa discussão siga adiante por meio dessas duas PECs. Acho improvável que o governo encaminhe um projeto de lei, até porque, muito provavelmente, essa decisão seria inócua, porque Hugo Mota já definiu que prefere discutir o tema por meio de PECs, e tem a seu favor o fato de que a questão da jornada de trabalho da máxima está definida na Constituição,
Então, realizar uma mudança por meio de um projeto de emenda constitucional traz mais segurança jurídica a essa discussão. Bom, apresentar agora alguns dados da opinião pública a respeito dessa questão da redução da jornada de trabalho. Estou usando aqui uma pesquisa do Datafolha, que saiu recentemente, no começo de março, e essa pesquisa mostra, em primeiro lugar, que 71% dos eleitores brasileiros são favoráveis à redução da jornada de trabalho. A pergunta não é específica em relação ao fim do 6 por 1, ao qual seria a jornada de trabalho mais adequada, na opinião do eleitorado. Então, uma pergunta mais genérica, mas, de todo modo, mostra que esse é um debate que tem o apoio, que a redução da jornada de trabalho é apoiada pela grande maioria dos eleitores do país. E esse apoio aumentou desde o final de 2024. O Datafolha tinha feito a mesma pergunta no final de 2024 e 64% naquela ocasião eram favoráveis à redução da jornada de trabalho. Agora, esse percentual subiu para 71%, muito provavelmente também em decorrência do fato de que esse debate está mais quente, esse assunto apareceu mais na mídia, então as pessoas estão mais familiarizadas e conseguem opinar melhor ou tem mais opinião a respeito dessa questão. E a maioria de apoio à redução da jornada de trabalho é mais expressiva entre as mulheres do que entre os homens. 76% das mulheres apoiam a redução da jornada de trabalho e 64% dos homens. E também o apoio, a opinião favorável à redução da jornada de trabalho, ela é maior nas faixas de renda mais baixas. Então, desculpa aqui, o gráfico tá errado. Essa primeira, agora que eu percebi, essa primeira coluna aqui da faixa de renda é renda familiar até 2 salários mínimos, não é até 5 salários mínimos. Desculpa aí o erro. Então, até 2 salários mínimos, 73% apoiam a redução da jornada de trabalho, de 2 a 5 salários mínimos, 72% apoiam, depois essa opinião favorável cai para 65% e 52% em famílias com renda superior a 10 salários mínimos. A pesquisa não faz um recorte por intenção de voto, mas muito provavelmente o apoio à redução das jornadas de trabalho é proporcionalmente maior entre os eleitores inclinados a votar a favor do Lula nesta eleição. Mas o fato de que a maioria do eleitorado, como eu mostrei, que é favorável ao fim, à redução das jornadas de trabalho, indica que essa é uma questão que transcende a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, eleitores do Flávio Bolsonaro também são favoráveis à redução da jornada de trabalho. Travadinha aqui. Bom, em relação à percepção sobre se essa medida é favorável ou não para os trabalhadores e para a economia, para as empresas, para a qualidade de vida dos trabalhadores, a ampla maioria diz que provavelmente será favorável. Para si próprio, 68% dizem que será favorável. Para a economia também, a maioria entende que essa medida será favorável, mas numa proporção menor do que o impacto individual para os trabalhadores. Agora, para as empresas, os eleitores entendem que não necessariamente será uma medida positiva. Então, há essa avaliação pragmática, né, e de que para as empresas a redução do jornal de trabalho pode não ser favorável. Bom, para concluir aqui rapidamente, antes de passar para o Bruno, a gente avalia que o fato de que essa proposta
ter ampla aprovação popular e o apoio do governo à PEC, e além do que também o apoio do Hugo Mota a essa discussão, tornam bastante provável que ela seja aprovada ainda neste ano, a despeito aí da resistência e de boa parte dos setores empresariais que estão tentando empurrar essa discussão para depois da eleição, porque entendem corretamente que a eleição é um motor que favorece a aprovação dessa proposta neste ano. Eu entendo que a aprovação no plenário da Câmara deve ocorrer neste semestre, e no Senado, a proposta, a PEC, apesar de ser um ano eleitoral, há uma chance da PEC ser aprovada no Senado em agosto ou setembro, antes, portanto, da eleição. O texto aprovado certamente será diferente das propostas originais. Coloquei aqui uma declaração do deputado Paulo Aze, que é o relator. Ele disse que o passo da redução da jornada de trabalho não pode ser maior que a perna. A transição é fundamental para não comprometer a economia. Certamente, se a proposta for aprovada, como é a nossa avaliação, a implementação dessa mudança muito provavelmente será gradual. A redução da jornada de trabalho não será feita de imediato. Então, isso deve ser um processo aí que vai se estender por 2, por 3, por 4 anos. Isso ainda não tá definido, vai depender aí da evolução dos debates na Câmara e no Senado. A redução da jornada para 36 horas semanais não tem chance de ser aprovada. O mais provável, quer dizer, certamente, se houver uma redução da jornada de trabalho, será para 40 horas semanais. E, como eu disse, provavelmente haverá uma transição gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais. E também há uma boa chance de que os setores mais atingidos, o Bruno depois vai mostrar quais são esses setores, consigam garantir no Congresso alguma compensação fiscal à medida, principalmente para beneficiar empresas de médio e pequeno porte. Bom, essa era a parte aqui, a minha parte de discussão política da proposta. Vou passar agora para o Bruno, para ele tratar aí das questões econômicas relacionadas à redução da jornada. Vai lá, Bruno. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Eu vou compartilhar aqui a tela, trazer algumas informações aí para vocês. Vou fechar minha câmera aqui por questões de internet, que não quero que trave, quero que a apresentação seja o mais fluida possível. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora. E aí, vou fechar a câmera aqui rapidinho. A gente não ter problemas aqui com internet. Vocês continuam me ouvindo, né? Maravilha. Olha, o que eu consegui reunir aqui para vocês Bruno, hoje. Oi. Desculpa. Agora sim, é que você estava aparecendo a tela do webinar e não da apresentação, agora está correta. Pode seguir. Maravilha, maravilha. Tá, o que a gente tem, né? As PECs apresentadas, né, que o Ricardo mostrou, elas abarcam dois grandes pontos, né? O primeiro está relacionado a extinguir a jornada de 6 dias de trabalho com apenas um de descanso, né? E o segundo ponto, ele tenta reduzir a jornada de trabalho para até 36 horas semanais, né? Sendo o primeiro passo a essas 40 horas semanais. Tá? Então, essas medidas elas ganham apoio popular também no momento em que a gente tem uma expansão da tecnologia, né? Ela cresce de maneira diferente, não é linear, né? E sabe que existe uma maior concentração de renda, né? Principalmente para esses ramos, né, de serviços, tá? Então, a gente sabe que se a mudança ela for aprovada, né, ela vai mexer ali na Constituição para limitar o trabalho de até 44 horas semanais de trabalho para os trabalhadores CLT. Tá? A gente tem que lembrar que esses trabalhadores hoje, eles representam aí aproximadamente 40%
20% da força de trabalho brasileira como um todo. É um mercado de trabalho brasileiro super heterogêneo e complexo. Então, vamos primeiro falar sobre a escala 6 por 1. Tá? A gente não tem dados públicos disponíveis sobre trabalhadores em escala 6 por 1. Tá? Por conta da CCJ, que tem rolado agora nesse mês, o Ministério do Trabalho ele conseguiu fazer um levantamento, né, sobre as escalas de trabalhadores com carteira assinada. Então, dos 49,5 milhões de vínculos analisados, né, que foram de dezembro de 2025, 14,8 milhões desses vínculos tinham jornada 6 por 1. Tá? Então, isso representa 29,9% do total, mas o Ministério ele preferiu analisar esses dados somente considerando as escalas 5 por 2 e 6 por 1. E aí teria essa proporção de 33,2%. Eles conseguiram identificar 4% da força de trabalho com carteira assinada numa escala 12 por 36, com revisamento, tá? E eles não tiveram informação de 6% desses trabalhadores com carteira assinada. Tá? Então, de novo, a maioria da força de trabalho... Bruno, Oi. desculpa um pouquinho. O seu áudio está um pouquinho falho, a gente está Tá, perdendo um pouquinho aí do que você está tá. dizendo. Veja se você consegue melhorar, por favor. Peraí, só um minutinho. Oi, Ricardo, você me ouve melhor agora? Vê se Está melhor. melhor, está bem melhor. Show. Vamos compartilhar aqui de novo. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, voltando aqui para a parte dos trabalhadores formais por tipo de jornada, tá? A gente tem aí aproximadamente 30% da população com carteira assinada, ocupada, tá? Trabalhando no esquema 6 por 1. Então, quando a gente olha essas proporções, elas, consequentemente, elas variam por subsetores, grandes setores da economia, tá? A gente tem que lembrar que quando a gente considera somente jornada 5 por 2 e 6 por 1, né, a parte mais afetada, né, ou seja, que tem a maior parcela de empregados com jornada 6 por 1, está relacionada ao turismo, tá? Então, a gente tem aí o transporte aéreo, alojamento e alimentação, né? E um destaque ainda maior para o transporte aéreo e alojamento, que mais de 50% aí da população ocupada com carteira assinada hoje tem aí essa escala 6 por 1. Então, a gente tem outros setores da economia, né, com uma proporção muito menor de trabalhadores, quando a gente olha principalmente para esses quatro primeiros, né, alimentação, comércio, ainda também estão ligados a essa questão do turismo, né, comércio um pouco mais amplo do que os três primeiros, tá? Então, esses dados foram extraídos de um relatório do próprio Ministério do Trabalho, apresentado à CCJ. E aí, de novo, né, quando a gente olha por tipo de empregador, tá, de novo, proporcionalmente, as micro e pequenas empresas, elas têm mais trabalhadores 6 por 1 do que as médias e grandes, né? O que eu estou considerando como micro e pequenas empresas, tá? Aquelas que têm, microempresas são aquelas que têm receita até 360 mil, de acordo com os critérios da Receita Federal, tá? E as de pequeno porte são aquelas que têm receita entre 360 mil e 4,8 milhões de reais, tá? Então, quando a gente olha em proporção, tá? Essas empresas, elas têm mais trabalhadores em escala 6 por 1 do que trabalhadores em escala 5 por 2, tá? Então, quando a gente olha principalmente para as médio e grande portes, né, que são aquelas que têm acima de 4,8 milhões de reais de receita anual, né, 33% desses trabalhadores estão em escala 6 por 1, tá? Então, de novo, a gente penalizaria um pouco mais, né, essas pessoas. Em termos absolutos, tá? A gente tem aí quase 8 milhões concentrados em empresas de médio e grande porte e 5,5 aí em torno, junto dentro dessas pequenas, micro e pequenas empresas, tá? E aí eu trouxe alguns estudos, né, alguns experimentos que a gente observou desde
2019 para cá, né, quando o assunto começou a ficar é, mais à tona, tá? Então a gente teve aí primeiro um exemplo no Japão com a Microsoft, né? Eles fizeram um estudo ali durante um mês de agosto, né? Quase boa parte dos funcionários passaram a trabalhar 4 dias por semana, com sexta-feira de folga, e mantiveram salários, tá? E aí eles tiveram uma produtividade aumentada em 40%, tá? E foi medida como vendas por empregado em comparação com o mesmo período do ano anterior, tá? Então aí a gente tem aí, além do maior bem-estar, algumas reduções de custos, né? Então a gente tem menos consumo de eletricidade nos escritórios, menos uso de papel, né? Enfim, naquela época ainda a tecnologia não estava tão ainda, né, avançada como hoje, principalmente pós-pandemia. Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado à hora de fazer, tirar conclusões apenas deste estudo, né, porque é um ramo que está ligado à tecnologia e a gente tem alguns efeitos de novidade. Você pode ter maior motivação temporária, você pode ter um esforço extra de trabalhadores ali naquelas 4 semanas para provar que a política funciona. Então, não dá para tirar muita informação em relação a isso. Tá? Então, a gente traz outro estudo que utiliza dados de 2015 a 2019, tá? Na Islândia, de novo, né, o país reduziu a carga de 40 para 36 horas semanais, sem cortes de salários, e o estudo ele utilizou aí 2.500 trabalhadores em setores majoritariamente de serviços do setor público, né, onde há mais estabilidade institucional. E aí, obviamente, o bem-estar dos trabalhadores aumentou significativamente, a produtividade permaneceu estável ou aumentou na maioria das organizações, e a gente viu sim uma diminuição das desigualdades de gênero, principalmente pela melhor divisão do trabalho doméstico e de cuidado, né, entre homens e mulheres. Tá? Mas, de novo, a gente está falando de um país que está mais avançado em diversas outras questões institucionais, enfim, e de infraestrutura, né, mesmo, né, em relação ao Brasil, e a gente estava falando de um setor bem específico, né, que é o setor público, então que não tem tem mais estabilidade do que trabalhadores com carteira, tá? E aí a gente traz aí um dos grandes estudos, né, envolvendo diversos países, Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, né, eles se uniram 141 empresas com aproximadamente 3 mil empregados, tá? E eles reduziram a jornada de 5 para 4 dias e viram sim melhorias no bem-estar desses trabalhadores. Eles fizeram um grupo de controle, já é uma diferença em relação aos outros estudos, né, com 300 funcionários, e a gente viu uma diferença, né, então 67% relataram redução de burnout, 41% relataram melhora na saúde mental e física, 38% desses trabalhadores tiveram melhora no sono, tá, então a gente já começa a ver estudos um pouco mais embasados, tá? E aí, por fim, existe uma empresa que acaba vendendo, né, essas pesquisas e experimentos para diversas empresas e de diversos países, tá? É uma organização que coordena esses experimentos de redução de jornada semanal de 5 para 4 dias, né, em parceria com diversas universidades. E esses pilotos, né, esses experimentos, eles duram 6 meses, incluindo treinamento organizacional. Então, ele já foi testado nos 6 continentes, tá? E todos eles mostram resultados parecidos. Aconteceu um piloto brasileiro em 2024 que envolveu 21 empresas e aproximadamente 250 trabalhadores, e a gente teve até acho que 19 das 21 empresas, né, relataram melhora no bem-estar, menor estresse e produtividade maior ou estável para a maioria dos participantes. Uma empresa, ela foi afetada pela enchente, lá de maio de 24, no Rio Grande do Sul, ela acabou não tendo resultados, tá? Mas a gente viu que sim, a gente teve ganhos organizacionais, maior engajamento, eficiência no trabalho com reorganização de processos, mas, de novo, tem que tomar um cuidado, porque as empresas que participam desses estudos, né, desses pilotos, elas já são mais favoráveis à redução de jornada, elas possivelmente estão concentradas em setores de serviços que são mais fáceis de se adotar, né? Então, a gente teve algumas diferenças em relação a resultados, tá? E aí trouxe alguns dados, né, para responder a pergunta que é super, acaba sendo um pouco polêmica, né, se essa redução de jornada é factível para o Brasil como um todo.
Então, eu trouxe um gráfico que mostra aí a relação de horas semanais trabalhadas e produtividade, tá? Não é uma correlação tão forte assim, mas a gente tem que lembrar que produtividade também, além de estar ligada, né, ao que o ser humano produz, né, como quando ele vira trabalhador, né, a produtividade ela também está ligada a outras questões, como tecnologia, sistema judiciário, sistema tributário, tá? A gente pode tem a questão de investimento de capital, né? Então, para você conseguir produzir a mesma quantidade, né, de produto com menos horas, a gente precisa ver uma compensação nos processos organizacionais, né, na produtividade por hora trabalhada, enfim, né, no aumento da tecnologia, na eficiência de sistemas que são pilares institucionais para o Brasil, tá? Então, o Brasil ele é pouco produtivo quando a gente compara em relação a grandes países, justamente porque não é porque o trabalhador brasileiro é menos produtivo, né? É porque a gente investiu pouco ao longo dessas décadas, enfim, como a gente foi evoluindo como país nos últimos séculos, com investimento em capital, né, em tecnologia, educação, todos esses são os pilares que acabam sustentando aí o outro lado, né, de medidas de produtividade. Então, a gente tem uma produtividade estagnada, né? Desde se a gente for pegar há mais de uma década. Tá, então a produtividade do trabalho, quando eu olho a produtividade da população ocupada, a produtividade por hora efetivamente trabalhada, tá, ela permaneceu estagnada desde ali de 2012, que é quando a gente tem dados oficiais da PNAD contínua, que é a principal pesquisa de emprego do país, tá, de mercado de trabalho do Brasil. Então, o gráfico aí acaba mostrando essa evolução aí, enfim, bastante estagnada aí, tanto da produtividade da população ocupada, quanto a produtividade por hora trabalhada, certo? Então, a gente pegou uma série desde 1950, tá, das horas semanais trabalhadas no Brasil, e a gente vem mostrando, sim, uma tendência de queda das horas semanais trabalhadas, tá? E uma certa estabilidade nessa última década no número de horas trabalhadas, tá? Então, a gente tem que lembrar que em 1988, a Constituição Federal reduziu a jornada máxima de trabalho de 48 para 44 horas, né? A gente manteve aí o limite de 8 horas diárias, né? Então, a Constituição, ela consolidou direitos trabalhistas num período ali de altíssima inflação, recessão econômica, que é muito diferente do quadro de hoje, tá? E aí tem um estudo da FGV, né, que mostra aí esses efeitos da redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, tá? Então, os resultados mostram que a legislação sim teve um impacto real sobre a redução efetiva nas horas trabalhadas e teve pouca evidência de aumento significativo do desemprego, né? Então, possivelmente essas empresas elas ajustaram a mudança por outros mecanismos. Então, por redução de salários reais, né, ou a mesma reorganização de jornada que mitigou esses impactos negativos sobre o emprego. Só que aí vale lembrar, tá, que quase metade dos trabalhadores na época já trabalhavam menos de 48 horas por semana em 1988. Tá? Então, é uma coisa que eu vou mostrar para vocês que isso ainda permanece sendo verdade. Tá? Então, apesar das condições da economia serem muito diferentes, né, das de hoje, né, hoje a gente não tem esse momento de excesso aí de oferta de mão de obra que existia. Tá? É, então, o que que eu fiz aqui? Quando a gente olha para as horas médias semanais trabalhadas, a gente não está olhando somente para o carteira assinada, que é o que a PEC discute. Tá? Então, aqui eu fiz um recorte por tipo da ocupação. Tá? Então, a gente tem as horas semanais efetivamente trabalhadas por tipo de ocupação. E a gente mostra a diferença, principalmente, né, para o setor privado com carteira de trabalho assinada. Então, quando a gente olha, por exemplo, por conta própria, que trabalha 36,7 horas, né, o setor privado com carteira de trabalho assinada está trabalhando ali 41,4 horas. Tá? Já é menos do que as 44 horas máximas semanais estipuladas, tá? Então, o outro exercício que eu faço é pegar dois dados diferentes. O primeiro da RAIS,
Tá? A RAIS é a Relação Anual de Indicadores Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. É a pesquisa mais completa que existe, tá? E ela mostra o que está no contrato, né? A quantidade de vínculos com o CLT, como é que eles estão distribuídos em faixas de horas semanais por contrato. Então, 75% dos trabalhadores hoje contratados com carteira assinada, eles estão num contrato de 41 a 44 horas semanais, tá? E quando a gente compara esse mesmo contingente com carteira assinada, né, da própria pesquisa da PNAD, né, que mostra o que eles realmente estão trabalhando na semana, né, a distribuição é bem diferente, que é um ponto bem parecido com o que a gente tinha lá em 88. Então, a maioria das pessoas que, apesar de terem, né, contratos de 41 a 44 horas, não trabalha 44 horas semanais. Elas estão dentro da faixa de 31 a 40 horas semanais. Então, quando a gente compara, praticamente a gente tem uma divisão, né, de até 40 horas semanais, a gente tem 50% da população com carteira assinada trabalhando, e aí de 41 horas em diante, a gente tem os outros 50%. Tá? Então, essa distribuição a diferença do contratual e do efetivo, né, ela é bem assimétrica e a gente tem essa diferença que pode ser aí um fator aí de mitigação, né, na hora de implementação. Então, olha, a redução de horas trabalhadas, né, ela vai ter impactos na economia negativos? Sim, só que talvez eles sejam mitigados justamente por essa distribuição, tá certo? Porque na prática as pessoas já trabalham menos do que as horas contratuais ali semanais. Bruno, desculpe te interromper, Oi, só oi, para acrescentar uma informação claro. que corrobora o que Uhum. esse gráfico que você está mostrando e que você disse agora. Nessa pesquisa do Datafolha, eles perguntaram também qual era o tempo, qual era a jornada de trabalho das pessoas que responderam à pesquisa. E mais ou menos 30% disseram que trabalham, tem uma jornada de até 44 horas semanais. O restante trabalha menos do que 44 horas semanais, que vai tá em linha aí com o que você está mostrando. Maravilha, maravilha. Desculpa a interrupção, segue aí. Não, tranquilo, Ricardo. Então, o que que dá para a gente tirar de informação disso, tá? De novo, essas horas semanais, elas vão reduzir a atividade? Sim, isso é verdade, tá? E a gente precisa, de alguma maneira, para gerar o mesmo produto, né, ter o mesmo PIB, vamos dizer assim, qual que é o ganho de produtividade necessário, né, para ter o mesmo PIB com menos horas de trabalho. Então, o que eu fiz aqui foi considerar, quando a gente olha para o total, né, aqui das horas semanais efetivamente trabalhadas, considerar somente a redução do setor privado com carteira de trabalho assinada para 40 horas, né, já que os domésticos com carteira assinada trabalham menos de 40 horas e o trabalhador ocupado no setor público com carteira de trabalho também trabalha menos de 40 horas semanais. Tá. E aí é um exercício simples, né? Mostra que essa redução somente do carteira assinada para 40 horas semanais resultaria numa queda de 38,4 para 37,9. Tá? Aqui tem que tomar um cuidado, porque eu não estou considerando uma mudança na composição desses trabalhadores ocupados na economia brasileira, tá? Porque essa medida, como enfim, até próprio Ministério do Trabalho alertou, ela tem uma grande chance de aumento de pejotização do mercado de trabalho, ou seja, uma elevação da informalidade, né? Muita gente trabalhando no setor privado, só que sem carteira assinada. Tá? Então, esse acho que é um dos maiores riscos aí dessa medida, se ela for aprovada. Então, como a gente comentou antes, né, a reduzir a jornada para 40 horas semanais parece ser mais factível. Só que a gente tem que pensar tanto em políticas de transição, como o Ricardo comentou, né, possivelmente os setores mais afetados e até as empresas menores, elas terão é, compensações fiscais, né, mas a gente tem que pensar em algo que a gente tenha
né, realmente ganhos de produtividade, o que é difícil para o país, né, que já que a gente tem uma produtividade estagnada e acaba sendo não muito factível para muitos setores da economia, tá? Mas, como mostrei para vocês, esses resultados eles vão ser muito heterogêneos entre os setores, né, com penalização maior para micro e pequenas empresas e também penalização maior para trabalhadores menos qualificados, tá? São esses daí que já têm essa jornada, enfim, afetada, e eles podem sim ser os principais afetados no sentido de migração, né, no sentido do emprego, perda de emprego, ou a questão que a gente vem comentando, que é justamente o aumento da informalidade, tá, via pejutização. Então, esses custos elevados podem fazer com que essas empresas elas deixem de operar, tá? A gente tem que lembrar que os custos com pessoal é o principal componente de despesas da maioria das empresas, né? E aí, a das empresas que sobreviverem, a maioria dos custos vão ser repassados possivelmente a consumidores, né? Então, ou isso acontece, ou as margens de lucros vão ser diminuídas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? É, e aí, o que eu. De novo, né, é um resultado que é muito complexo da gente entender todo o sistema brasileiro, o mercado de trabalho é muito complexo, então, para um modelo simples, né, um exercício contrafactual simples, não vai estar capturando todas essas grandes mudanças, tá? Mas a gente tem sim alguns. Eu fiz alguma lista de alguns motivos que mitigariam esses efeitos totais de perdas, né, para a economia. Então, por exemplo, a gente tem aí menos horas trabalhadas na formalidade, elas podem incentivar a procura de uma segunda ocupação, né? É, enfim, a questão da gig economy, o cara ali conseguindo trabalhar rapidamente como motorista, entregador, né? E até mesmo a questão do aumento de horas extras, né? Então, o cara pode trabalhar ali 40 horas semanais, mas ele pode fazer mais horas extras, né? Tudo isso pode ajudar a mitigar esse primeiro impacto aí, né, enfim, suposta redução da ocupação, né, ou migração, né, enfim, perda do PIB como um todo. E aí eu trouxe a evolução de trabalhadores com duas ou mais ocupações, né, hoje a gente tem aí 3,5 milhões de trabalhadores, com duas ou mais ocupações, e isso representa aí quase o mesmo valor aí, 3,5% do total de ocupados. Aí eu tô falando como a população ocupada como um todo, né? Considerando todos os tipos de ocupação. E aí um tema que é muito importante, que vem sido colocado à tona, né? Que é essa questão dos afastamentos por saúde mental, né? Então a gente, sim, possivelmente com essa redução da jornada de trabalho, a gente veria mais equilíbrio profissional e pessoal, e possivelmente a gente veria uma redução no absenteísmo e nas licenças médicas, né? Então, trabalhadores menos sobrecarregados, eles podem faltar menos, eles têm menos afastamentos por doença, licença, eles conseguem utilizar o dia, enfim, para conseguir, né, fazer alguma consulta, né, enfim, não conseguir precisar faltar para isso. Então, a gente viu a explosão de afastamentos por saúde mental, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social, né? Enfim, com essa aprovação, possivelmente a gente conseguiria ter menos problemas relacionados à saúde, tá? Então, de novo, isso está representando, esses afastamentos, eles estão representando em 2025 0,5% da população ocupada, tá? É um número, para mim, bastante considerável, tá? E aí, de novo, né, outros possíveis efeitos mitigados. A gente hoje, no mercado de trabalho, a gente tem a maior taxa de rotatividade no mercado de trabalho, né, desde 1996. Hoje essa taxa de rotatividade ela está em torno de 52,5%. Tá? Então, o mercado de trabalho, as pessoas não estão conseguindo, mais da metade delas, né, não ficam dentro do mesmo emprego, né, se a gente for considerar esses últimos 12 meses, né? Então, possivelmente a gente veria uma menor rotatividade, né, com um equilíbrio melhor, né, mais benefícios em termos, né, de qualidade de vida. Então, se tem um equilíbrio pessoal ou profissional, ele consegue, o equilíbrio pessoal e profissional, a gente pode sim aumentar a retenção do trabalhador, a gente pode reduzir custos de contratação e custos de treinamento, tá?
Acho que outro ponto que é bastante comentado e acho que está em linha também com o que o Ricardo apresentou, né, essa redução de jornada, ela vai permitir uma igualdade maior de gênero no mercado de trabalho, tá? Então, a gente pode sim observar mais mulheres no mercado de trabalho, porque elas vão conseguir distribuir melhor os afazeres domésticos e cuidado com parentes, né, durante a semana, entre elas e entre homens, né? A gente vive ainda numa sociedade que é super é, desigual em relação à questão, né, de cuidados, afazeres domésticos, ainda recai muito sobre as mulheres, mas essa redução de jornada, elas conseguiriam ter um equilíbrio melhor, individual e com os seus, entre homens e mulheres, né, com seus parceiros. Então, a gente tem que lembrar que a taxa de subutilização no mercado de trabalho hoje, ela está em torno ali de 13,5%, mas ela é muito diferente entre homens e mulheres, né? Entre homens, hoje a gente tem uma taxa de 10%, e para mulheres, essa taxa é de 16%, né? Que é essa taxa de subutilização? Ela considera as pessoas desempregadas, desocupadas, as pessoas que estão subocupadas no mercado de trabalho, ou seja, elas gostariam de trabalhar mais horas, tá? A gente tem aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, e as que estão indisponíveis para trabalhar no momento, né? Por algum motivo, se elas estão cuidando de pessoas, né? Então, está incluindo justamente essas pessoas é o que a gente chama de força de trabalho potencial, tá? Então, essas pessoas que marginalmente hoje estão fora da força de trabalho, elas também podem aceitar empregos com menos horas semanais, tá? Então, pode ser aí um ganho extra. Tá, então a gente está tentando aqui tudo isso que eu venho mostrando para vocês são alguns efeitos que também seriam mitigados, que são muito difíceis de serem colocados em contas, em exercícios, modelos, né? Porque, enfim, o mercado de trabalho brasileiro é bastante complexo e heterogêneo, tá? Então, basicamente aqui tentei trazer alguns pontos que poderiam mitigar, né, sim, esses efeitos tanto inflacionários quanto de atividade. E a gente é uma escolha social, né? A gente tem que lembrar que, enfim, toda escolha tem uma renúncia. A gente está fazendo uma escolha que vai ser benéfica para a maioria da população brasileira. Aí a gente vai ter enfim, toda escolha tem uma renúncia. A gente está renunciando um pouco de atividade e de preço de inflação no momento de mercado de trabalho aquecido, né? Então a gente vai ver mais dificuldade aí para as empresas, principalmente, todos esses resultados em linha com as pesquisas apresentadas pelo Ricardo, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Tenho passar agora aqui algumas perguntas e depois, Bruno, talvez tenha algumas perguntas aqui que falam a respeito de alguns setores que podem ser mais afetados negativamente pela redução das jornadas de trabalho. Depois, se pudesse falar mais um pouquinho a respeito disso. Bom, tem uma pergunta aqui sobre se a redução da jornada de trabalho também afetaria a distribuição do trabalho durante a semana. A resposta é sim, né? As duas PECs, e também o texto da Constituição atual estabelece dois tetos para a jornada de trabalho, né? O teto diário, que são 8 horas, e atualmente são 44 horas semanais. A mudança que está sendo proposta é de redução, não da jornada diária de 8 horas, mas a jornada máxima semanal, que passaria pelas PECs para 36 horas semanais, mas, como eu disse, é muito improvável que o texto siga adiante, prevendo 36 horas. Então, a mudança concreta que pode acontecer é a redução de 44 horas para 40 horas semanais. E aí vai ter uma discussão também no meio desse debate a respeito do descanso semanal remunerado.
pode ser também que nesse debate apareça algo para minimizar a obrigatoriedade de que hajam 2 dias necessariamente de descanso semanal remunerado, mas essa é uma questão ainda que vai aparecer provavelmente no debate na comissão especial da Câmara, e depois talvez no plenário da Câmara e do Senado. O Bichara Neto está falando que no setor de energias, que é intenso em mão de obra, a redução da jornada de trabalho pode ter um efeito importante e levanta aí a possibilidade que o Bruno abordou na exposição dele, de que essa mudança possa aumentar aí a informalidade no mercado de trabalho, e é verdade, como o Bruno adiantou. Se quiser acrescentar alguma coisa, Bruno, fica à vontade também, tá? Tranquilo, Ricardo. Eu faço um paralelo aqui depois de você terminar aí. As que não foram respondidas, eu tento responder aqui. A Isabel, deixa eu ver aqui, pergunta se a gente teria dados sobre licenças médicas por tipo de ocupação. Há muitos pedidos de afastamento e licenciamento do setor público, por isso seria interessante a avaliação por ocupação. É mais uma sugestão, e não sei se você dispõe desses dados da distribuição de licenças médicas, provavelmente é um dado complicado de obter, né? Por tipo de atividade, Bruno. Vamos lá, Ricardo. Está me ouvindo bem? Tô. Maravilha. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui. Esses dados de licenças médicas, por exemplo, eles foram super de ser extraídos, né, do Ministério da Previdência Social. Consegui com uma jornalista que conseguiu esses dados via lei de acesso à informação, mas eu vou checar depois se tem esses dados de licença médica por tipo de ocupação, tá certo? Qualquer outro ponto que você tinha comentado, Ricardo? Se não, posso seguir aqui e responder as perguntas aqui. Então, acho que as anteriores, que já estão encaminhadas, teve a observação a respeito do setor de energia, que é intensivo em mão de obra, poderia ser mais afetado negativamente. Exato. Então, a gente teria aí, né, apesar dele ser o último, né, todos eles têm proporções de empregados ali, na escala 6 por 1, né, apesar do setor de eletricidade e gás ter sido ali classificado pelo Ministério como tem a menor proporção, tá certo? Isso não significa que eles não tenham esses trabalhadores, sim, eles são bem intensivos em mão de obra e existe sim uma proporção de trabalhadores em escala 6 por 1. Quando a gente analisa qual que são as perguntas, bom dia a todos, poderia detalhar melhor o impacto inflacionário no principal índice de inflação e como o Banco Central pode reagir a esse movimento? Tá? A gente tem quando a gente divide por setor, a gente consegue entender um pouco melhor, né, quais seriam aqueles setores mais afetados, né? A inflação de serviços possivelmente seria afetada, tá? Aí quando a gente olha ali, se que essas empresas de transporte aéreo, passagens aéreas, né, que é um item ali que tem um peso significativo, enfim, relativamente grande, né, dentro do IPCA, e ele poderia ser afetado via passagens aéreas. A gente tem a questão do alojamento e alimentação, então alimentação fora do domicílio seria outro item afetado, a questão de hotéis, né, enfim, e todos os semelhantes, e até mesmo até um espraiamento mesmo maior entre os serviços, né? O pessoal que fez as contas, né, viu um repasse aí em torno de 7%, né, dos preços, também consideravam, acho que até um efeito maior também na atividade, tá? Que a gente está só tentando trazer esses efeitos um pouco menores, né? Porque a gente está desagregando esse tipo de preocupação
e fazendo essas contrapartidas, né, que possivelmente mitigariam esses efeitos maiores da escala 6x1, né, define a escala 6x1 da PEC no geral, redução de horas trabalhadas. Vamos lá. Aqui acho que a Letícia respondeu. Responder a pergunta da Letícia, Bruno, pergunta qual versão da PEC tem mais chance de ser aprovada. Bom, as duas PECs são muito semelhantes, como eu mostrei, e também, só reforçando a minha avaliação, que eu já apresentei também no início aqui do webinar, é de que o conteúdo dessas PECs não será replicado daqui por diante aí na tramitação da proposta. O conteúdo das duas PECs será alterado e muito provavelmente o que tem chance de ser aprovado no Congresso é uma redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, no máximo, e não para 36 horas, como está sendo proposto aí pelas duas PECs. Maravilha, Ricardo. Vou passar aqui. O Leonardo perguntou qual é a hora média trabalhada do pessoal que seria afetado pela mudança. Tá, então, de novo, Leandro, a gente não tem dados específicos sobre 6x1, tá? A gente não consegue fazer essa desagregação via dados públicos, mas como eu mostrei ali para você, hoje, o ocupado com carteira assinada, ele trabalha 41,4 horas em média, tá? É muito abaixo atualmente ali que 75% desses trabalhadores hoje têm um contrato de 41 a 44, tá? Aquela distribuição assimétrica ali. Então, se a gente for considerar o trabalhador doméstico, o trabalhador do setor público, essa hora média, né, considerando carteira assinada como um todo, seria até um pouco menor, né? Porque tem o trabalhador do setor público ali 36,5 e o doméstico 39,5. A Cláudia Cury perguntou se a gente fez um paralelo com a redução da jornada de trabalho recente no Chile. Por ser um país menos desenvolvido, poderia trazer conclusões interessantes para o Brasil. Cláudia, a implementação, né, também no Chile foi uma implementação gradual, né? Então, muitos economistas de lá, eles estão até refutando pressões fortes sobre preços, né, que não foi um tema que eu quis trazer aqui, né, tentei olhar mais para esse olhar mais mercado de trabalho, eles comentam, né, que priorizaram ganho de produtividade, que acabam compensando essas diminuições de horas. E lá, se eu não me engano, acho que a redução saiu de 44 ou 45 para 42 agora em 26, né? Então, acho que vale a pena a gente acompanhar o mercado de trabalho lá, né, e as conclusões de economistas enfim, que vão estar analisando esses dados aí mais de perto, mês a mês, tá certo? Mas sim, vale super a pena a gente acompanhar a redução no Chile, tá? Deixa eu ver. Aqui a Andrea perguntou se existe algum estudo que aprofunde os impactos para as indústrias e o comércio. André, a gente pode procurar aqui depois, mas, de novo, como mostrei, os resultados eles são heterogêneos entre setores, tá? O comércio, sim, seria mais impactado que a indústria, como a gente mostrou, principalmente nessa questão da mão de obra, tá? Eu vou procurar aqui, eu tenho outro estudo que mostra da indústria, tá? Para você depois. E a Isabel falou aqui, a rotatividade atual não está associada ao mercado de trabalho aquecido, com salários mais valorizados. O último ano seria, então, mesmo uma boa referência para a avaliação da discussão 6x1? Olha, Isabel, quando a gente fala do mercado de trabalho aquecido, sim, significa que tem uma rotatividade, o mercado está mais aquecido, porque as pessoas estão procurando mais vagas, tá? Mas aí, de novo, a gente está olhando somente para o mercado de trabalho formal, né? A gente sabe que a gente tem observado questões, contribuições disseminadas em diversos setores, e aí, quando a gente faz a relação aqui, a comparação em relação à escala 6x1, né, que a diferença de 88 para agora, né, que a gente está realmente num mercado de trabalho mais apertado, né, que pode, sim, ter um pouco mais de enfim, pressão
justamente, né, por conta, se a gente tem uma elevação de custos, principalmente custo de mão de obra, a gente pode ver mais pressão, né, diferentemente daquela época ali de 88, que a gente estava saindo de uma economia super hiperinflacionária, né, enfim, mercado de trabalho super ainda informal, então, realmente são momentos distintos, mas era só para trazer que talvez as pessoas com a redução de jornada, elas podem se manter um pouco mais no mercado de trabalho. Né? Tipo, eu consigo reter um pouco mais, pode ter aqueles custos indiretos, né, de treinamento, né, de seleção, recrutamento. Se elas veem mais benefícios, elas podem ficar um pouco mais em seus empregos. Né? Era só esse ponto que eu quis trazer aqui. O Rodrigo perguntou, Bruno, você entende que se aprovada a redução para 40 horas e 5x2, a perspectiva para quem não é CLT é de caminhar também para a redução para 40 horas? Ou esse grupo pode sofrer com a carga maior e até substituir parte dos CLTs trabalhando mais horas? Olha, Rodrigo, geralmente assim, a gente pode ver um aumento da proporção de pessoas, né, trabalhando no setor privado sem carteira assinada, né, como PJs. Ninguém tem controle, né, muito de horas trabalhadas, né, alguns outros até podem ter muitos contratos feitos, tá, mas geralmente ele está mais ligado à entrega, está efetivamente trabalhando, né, então a gente pode sim ver um movimento desse, né, de aumento de proporção, mas como que essas horas vão ser calculadas, as médias vão ser mostradas nos dados, é mais difícil dizer. Tá? Então, a gente pode sim ter uma migração da informalidade, ver uma redução nas horas, até mesmo efetivamente trabalhadas nesses grupos também, tá certo? Difícil de dizer para onde vai. O Maurício falou do Chile também, né, que nem a Cláudia. O Chile decidiu reduzir de 45 a 40 horas semanais, agora está em fase de implementação. Seria um exemplo a ser seguido pelo Brasil? Acho que sim, Maurício. Ter essa redução gradual e linear, né, parece ser um pouco menos impactante do que uma pancada de uma vez, como foi feito lá atrás. Tá? Então, de novo, a gente pode ter sido aí, a gente pode ver tipo, menos pressões de preço se a gente implementar isso de maneira linear. Tá? O que mais o pessoal está pedindo para compartilhar a apresentação? Sobre o compartilhamento aí da apresentação, sim, a gente pode compartilhar. Todos que se inscreveram aqui no webinar receberão o material que a gente expôs aqui. Maravilha, Ricardo. Que poderiam compartilhar alguma variação no impacto fiscal que a redução da jornada pode gerar. A gente vai pedir para o Renan depois entrar aí, o Renan Martins, especialista aqui em contas públicas, aqui, política fiscal. Eu vou pedir para ele te acionar depois, Letícia, a gente ver se a gente consegue tirar alguma conclusão disso. Legal? Até que ponto vocês acreditam que a adoção de inteligência artificial pode compensar essas perdas de ganho de produtividade, tornar viável o fim da escala 6x1? Isso é a pergunta perfeita, né? A gente está num momento que o mundo está cada vez mais intensivo, né, em tecnologia. A tecnologia ela serve justamente para isso, né? Para facilitar a vida humana, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Tá? Então, à medida que essas tecnologias elas avançam de maneira exponencial, tá? Elas podem sim ter esses ganhos, né, de produtividade, se elas forem bem implementadas. Tá? De novo, o Brasil é um país que não está lá no topo, né, de países desenvolvidos, ele acaba está ali na segunda lista em termos de utilização de tecnologia, né, em termos de trabalhadores qualificados, mas a gente está avançando, né? Então, de novo, como a gente pensa de maneira linear e essas tecnologias elas crescem de maneira exponencial, a gente pode sim ter ganhos de produtividade compensados por tecnologia nos próximos anos, né, para a gente conseguir ver essa redução de horas. A Chara Neto aqui falou que no México houve ajuste de 48 para 44, 40 no gradual até 2030. Obrigado pelo comentário. Vou dar uma estudada no México depois, Chara. E aqui o Peterson, podem comentar a possibilidade do governo utilizar uma MP para acabar com 6x1? Informação da CNN hoje de Ricardo.
Deixa eu responder isso aqui. Bom, Peterson, existe realmente uma especulação a respeito da possibilidade de o governo editar uma medida provisória para reduzir a jornada de trabalho. Minha avaliação é que, se o governo tomar essa decisão será de fato ignorada pelo Congresso, seguirão com a tramitação das PECs. A medida provisória provavelmente não será votada ou será votada e derrubada. Então, a medida provisória não será de fato efetiva no sentido de reduzir a jornada de trabalho. E a eventual decisão do governo de editar a medida provisória, eu avalio como uma medida de caráter mais eleitoral do que prático, porque, como eu disse, na campanha de reeleição do Lula, a redução da jornada de trabalho é uma medida que será apresentada como uma iniciativa ou como algo que teve apoio do governo, e como é uma medida bastante popular, a expectativa da campanha do Lula é que isso tenha algum efeito positivo para a reeleição. Então, apresentar uma medida provisória seria uma forma de carimbar a redução da jornada de trabalho como uma medida governamental. Mas, em termos efetivos, essa medida provisória, a meu ver, muito provavelmente ou não será votada ao fim de 120 dias, que é o prazo de validade de uma medida provisória, ou será rejeitada assim mais rapidamente. De todo modo, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho só tem condições de avançar por meio de PECs, como está definido aí pela cúpula do Congresso. Se quiser finalizar aí, Ricardo, tem mais um comentário do Carlos, mas que não veio com pergunta. A gente pode finalizar, né? Deixa eu... realmente, Carlos, é provável que, de fato, essa redução da jornada de trabalho seja gradual, não ocorrerá de uma hora para outra, a redução de 44 horas para 40 horas semanais. Essa é a proposta que, ao meu ver, tem chance de avançar no Congresso. Em relação a investimento em tecnologia e captação de força de trabalho, sempre bem-vindo. É a diferença que pode fazer com que essa medida, eventualmente aprovada, não tenha um efeito negativo relevante para a economia como um todo e para os setores mais afetados. Bom, gente, já passamos aqui no nosso tempo de uma hora aqui para o webinar. Agradeço bastante a atenção, a participação de vocês. Obrigado aí, Bruno, pelo excelente material. E voltamos mês que vem com outro webinar aqui da Fora Intelligence. Até a próxima oportunidade. Bom dia para todo mundo. Até mais, pessoal. Bom dia para todos.